Queridos irmãos, queridas irmãs, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Falamos sempre sobre a doutrina espírita. Hoje vamos falar mais sobre um assunto interessante, ok? Bom, lembrando que todo o estudo que eu apresento aqui não é em definitivo, é apenas uma parte, né? Um capítulo, digamos assim. Porque depois temos que pesquisar e estudar, porque a doutrina é um estudo constante. Aliás, né, meus irmãos, como eu sempre falo e repito, a vida é um eterno aprendizado. Estamos sempre estudando e aprendendo. Hoje vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Limites da Reencarnação. No capítulo 6, temos ali palavras do nosso grande mestre Jesus. Ninguém pode ver o reino de Deus sem renascer de novo. Está no item 23 do capítulo 4. Bom, a reencarnação, ela já sempre foi aceita pelo budismo, pelo sikhismo, pelo janismo, pelo voodoo, pela cabala, pela wicca, né? E pelo Rosa Cruz. E a reencarnação, qual é a origem da palavra reencarnação ou da própria reencarnação, né? As origens. Há 5.000 anos antes de Cristo, o hinduísmo já cultivava na Índia esse princípio, o diálogo de Krishna e Arjuna. Heródoto menciona que essa ideia é de origem egípcia e grega, paligenesia. Heródoto menciona esta doutrina como sendo de origem egípcia, sendo que nessa concepção a reencarnação se dava instantaneamente após a morte, passando a alma para uma criatura que estava nascendo, que poderia ser da terra, da água ou do ar, percorrendo todas as criaturas em um ciclo de 3.000 anos. Reencarnação origem. Continuando, Pitágoras foi o primeiro a introduzir na Grécia a doutrina dos renascimentos. Sócrates e Platão eram reencarnacionistas em 420 a.C. Este nosso irmão aqui, Brian Lalese Weiss, de Nova York, 6 de novembro de 1944, é um psiquiatra e escritor norte-americano. Suas pesquisas incluem os temas reencarnação, terapia de vidas passadas, origem, né? Wikipédia e enciclopédia livre. Dr. Weiss graduou-se na Universidade de Medicina de Yale em 1970. Esse cientista, inclusive, não é espírita, é judeu, né? Mas nas suas consultas, ele notava que as pessoas entravam de repente em transe e retornavam falando de outras épocas. E ele fez um estudo muito interessante que vale a pena. Ele deve ter 2 ou 3 livros que falam a respeito. Então é sugerido, né, que mais tarde vocês adquirem através da internet, em PDF, ou enfim, ou comprem, né? E aí então, falamos dos limites da encarnação. Notem que esse assunto não é de propriedade do Espiritismo, ou desta ou daquela doutrina. Já vinha acontecendo antes de Cristo, acho que desde os inícios dos primórdios da humanidade. Mas vamos falar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, nos itens 24 e 26, necessidades da reencarnação à luz da doutrina espírita. Ok? Capítulo 4. Instruções dos Espíritos. Limites da encarnação. Instruções dos Espíritos. No item 24 vem a pergunta de Kardec. Quais os limites da encarnação? Através de São Luís, mensagem dada em Paris em 1859. A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto,
menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito, conforme o mundo em que é levado a viver. O espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. Vamos notar aqui, meus irmãos, minhas irmãs, que à luz da doutrina, o Espiritismo nos está dando uma luz um pouco mais clara, ilumina um pouco mais o assunto, ok? Vamos continuar. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte, onde o chamem as missões que lhes estejam confiadas. Se se considerar do ponto de vista material, a encarnação tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores, que infelizmente é onde nós habitamos nesse planeta Terra de provas e expiações. Então, notem, meus irmãos, a diferença de mundos e de perispíritos e de espíritos, né? Então, de acordo com o adiantamento de cada espírito, e no mundo onde esteja encarnado ou vivendo, né, ele tem certas facilidades que nós aqui não temos. Continuando na mensagem de São Luís. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga, o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Ou seja, nós temos que trabalhar a nossa desmaterialização, lembrando sempre, como eu sempre falo, somos espíritos, estamos encarnados neste planeta, estamos aqui para aprender, para uma aprendizagem, para a nossa evolução espiritual e moral. É com este patrimônio que nós partimos e retornamos à pátria espiritual. Está na mensagem de São Luís, dada em Paris em 1859. No Livro dos Espíritos, no capítulo 4, da pluralidade das existências, fala sobre a reencarnação, justiça da reencarnação e encarnação nos diferentes mundos. Também é mais uma fonte de referência. Neste caso aqui, na pergunta 171, que é justiça da reencarnação, Kardec pergunta aos espíritos, em que se funda o dogma da reencarnação? Aí vem a resposta. Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem dependeu o melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Interessante, né? O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Também é uma frase de São Luís, mensagem em Paris, dada no ano de 1859. Então, meus irmãos, naquela pergunta do Livro dos Espíritos, mais esse detalhe aí de São Luís, nosso perispírito, né, eles passam por transformações sucessivas. Conforme você vai evoluindo nos teus planos materiais, quando você retorna à pátria espiritual, o teu perispírito fica cada vez mais etéreo. Agora, se você retorna à pátria espiritual, ainda materializada, apegada às coisas aqui do planeta,
tuas posses, dinheiro, coisas materiais que não são suas, porque até quando nós partimos não levamos nada, nós então continuamos naquele espírito pesado, aquele perispírito pesado. Né? Limites da encarnação. O corpo físico, menos compacto e menos pesado. Menos grosseiro, diáfano e quase fluídico. Acaba por confundir-se com o perispírito. Esse é o corpo físico que vai evoluindo. Vamos falar do perispírito agora. Transforma-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, aonde vamos chegarmos a espíritos puros. Todos nós estamos no mesmo caminho, todos nós temos as mesmas oportunidades. Uns na frente, outros atrás, mas todos chegaremos lá. E Jesus é o nosso exemplo, é o nosso guia. Porque Jesus também passou por tudo isso. Nós nascemos espíritos puros e ignorantes, Deus nos coloca na trajetória da evolução e cabe a cada um de nós escolhermos os nossos pontos positivos e negativos. É o livre-arbítrio, né? No capítulo 4, item 25, necessidade da encarnação. 25. Kardec pergunta: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Aí vem a resposta. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária, a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Mensagem ainda de São Luís, em Paris, 1859. Então nós temos as mesmas oportunidades, tudo que Deus nos oferece, cabe a nós, pelo nosso livre-arbítrio, cumprirmos a lei divina, a lei do amor. Então, nós temos que passar pela vida corporal tanto quanto forem necessárias as nossas reencarnações. Por isso que nos ensinamentos do grande mestre Jesus, que fala do amor, da prática da caridade, reconciliação com os adversários e tantos outros detalhes que nós não cumprimos. E se você retorna à pátria espiritual sem cumprir com as tuas obrigações, você terá que retornar, meu irmão, para conviver, para reconciliar e para evoluir. Para isso nós temos uma ferramenta maravilhosa que eu sempre repito, que é a nossa reforma íntima, que é o autoconhecimento é a chave. A base para a reforma íntima é o autoconhecimento. Quanto mais nós nos conhecermos, maiores são as chances de mudança. E eu tenho a certeza que você, meu irmão, você, minha irmã, sabe melhor do que eu aonde você deve mudar, aonde está os teus problemas íntimos, aonde está o teu orgulho, a tua vaidade, teus ciúmes, enfim. Tá? Agora vem sempre aquela pergunta: quando fazer a reforma íntima? O momento é agora e já. Não há mais o que esperar. O tempo passa e todos os minutos são preciosos para as conquistas que precisamos fazer no nosso íntimo. Se você, meu irmão, hoje está com problema junto a um irmão, a esposa, o marido, um filho, um parente, um adversário, enfim, é o momento da reconciliação. Porque de repente você, hoje eu vou procurar, não, amanhã eu procuro o fulano, a fulana para pedir perdão ou desculpas, ou resolver aquele problema. E hoje à noite você retorna à pátria espiritual. Chegando lá, amanhã você fica, puxa vida, eu tive a oportunidade das reconciliações, a oportunidade da evolução e não aproveitei. Aí está a ferramenta chamada reforma íntima. No Livro dos Espíritos, também no capítulo 4, quando fala da pluralidade das existências, no item 1 a reencarnação, no item 2 a justiça da reencarnação. E Kardec pergunta na pergunta 166,
Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Ou seja, que eu já falei anteriormente, se você não cumprir com as suas obrigações, com os teus deveres, você tem que retornar. Se você não foi um bom pai, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, um bom profissional, um bom homem de bem, tem que retornar. É igual à escola, se você não passou, tem que repetir. Você só alcança o diploma lá na frente depois que você cumprir todo o estudo e passar nas provas. Pergunta A. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Resposta: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Porque é aqui que você criou as suas raízes, aqui que houve ação e reação, é aqui que você tem que fazer a limpeza. Entendeu? Você entra numa escola, não adianta você ir para uma escola talvez inferior, você tem que ir para aquela escola onde você tem que aprender aquilo que está sendo ensinado. E a vida é uma escola, né, meu irmão? A própria vida nossa é um eterno aprendizado. Então nós temos que retornar para resolver as nossas questões. Como diz nosso querido André Luiz, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. É ação e reação. Na pergunta 168, Kardec pergunta: é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso, desde que se ache limpo de todas as impurezas. Não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Quer dizer, a partir do momento que você retorna diversas vezes na reencarnação e você cumpre com as suas obrigações, chega um ponto que você não precisa mais. E nós temos exemplo aí de vários espíritos, através da coletânea dos livros de André Luiz, de tantos outros, de espíritos que estão acima, né, em planos superiores, que têm outros a fazer, outros deveres, mas não reencarnam mais, a não ser quando eles aceitam por missão ou queiram reencarnar. Né? Nós temos a parábola do filho pródigo, que é mais ou menos um exemplo, que é da Federação Espírita Brasileira, do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 3, parte 2, módulo 3, ensino por parábolas, que ali fala que o filho, né, era um senhor das terras, tinha 2 filhos. O mais novo pediu a ele: me dá minha parte da fortuna, que eu quero conhecer o mundo e fazer a minha vida particular. Assim o pai fez. O filho foi, então, para terras longínquas e lá gastou todo o dinheiro, passando fome, foi trabalhar lá numa fazenda e ele estava comendo comida que os porcos comiam. Ele pensou: puxa vida, se os empregados do meu pai ganham um salário melhor que o meu salário e comem melhor do que eu, voltarei aos braços do meu pai, pedirei perdão e pedirei a ele que eu seja mais um funcionário. E aí é uma das provas. Agora, sobre a reencarnação, mesmo no EAD, nas páginas 87 a 98, no volume 2, parte 1, Ensinos e Parábolas de Jesus, vem o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Eu estou dando este livro aqui como item, como pesquisa, para pesquisa. Tá? É EAD, volume 2, parte 1. Roteiro 4. Quais são os objetivos? Identificar os ensinamentos existentes no diálogo ocorrido entre Jesus e Nicodemos. Está no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 1 e 6. No livro Boa Nova, ideias principais. No diálogo ocorrido entre Jesus e Nicodemos, extraímos, entre outras, valiosa lição. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. Esse livro Boa Nova é de Humberto de Campos, está no capítulo 14. E sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho. Razão porque hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio
a chave que lhe restituirá o sentido verdadeiro. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 17. Vocês podem procurar para fazer um estudo a posteriori. Registra Humberto de Campos, no livro Boa Nova, como ocorreu o encontro e o elucidativo diálogo entre Jesus e Nicodemos, registrado pelo apóstolo João. Vamos ler. Todavia, sem embargo nas disenções naturais que precedem o estabelecimento definitivo das ideias novas, alguns espíritos acompanhavam o Messias, tomados de vivo interesse pelos seus elevados princípios. Entre eles figurava Nicodemos, fariseu notável pelo coração bem formado e pelos dotes da inteligência. Assim, uma noite, ao cabo de grandes preocupações e longos raciocínios, procurou a Jesus em particular, seduzido pela magnanimidade de suas ações e pela grandeza de sua doutrina salvadora. O Messias estava acompanhado apenas de 2 dos seus discípulos e recebeu a visita com a sua bondade costumeira. Após a saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento, depois de fundas meditações, Nicodemos dirigiu-se-lhe respeitoso. Mestre, bem sabemos que vides de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. O mestre sorriu bondosamente e esclareceu. Primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei, antes de raciocinar sobre as suas disposições. Deverias ter-lhe sentido os textos. Está no livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, pela editora FEB, edição 2005, capítulo 14, a lição a Nicodemos. Está na página 94. É mais um livro referencial para ser estudado a posteriori, ok, meus irmãos? Então, aqui, o que Jesus falou para Nicodemos, fala para a gente até hoje. Nós temos que tirar o espírito da letra, entender os ensinamentos do Mestre, porque é tudo a nosso favor, para a nossa evolução espiritual. Também nas parábolas e ensino de Jesus, de Caiba Schutter, ele faz um pequeno comentário. Nicodemos era, pois, um homem bom e, por esse motivo, desejava imensamente encontrar-se com Jesus para conversar com o Mestre sobre assunto religioso, porque tivera notícias das pregações do Nazareno e das curas que ele fazia. Está no livro de Caiba Schutter, Parábolas e Ensinos de Jesus, editora Matão, edição 2004, segunda parte, item Colóquio de Jesus com Nicodemos, na página 318. Mais um referencial. A história se repete semelhantemente conosco, convocados à aproximação da mensagem do amor, depois das desilusões da constatação da ineficiência dos títulos e valores do mundo, procuramos outros padrões que possam nos colocar na rota segura da existência. Investindo em novos conhecimentos espirituais, aprendemos que qualquer vinculação a novas propostas implica desvinculação das velhas, como bem nos esclarece o orientador espiritual. Vamos ver qual é a orientação que ele nos dá. É o nosso querido Emmanuel. Cada um tem no planeta um mapa das suas lutas e dos seus serviços. As tuas lutas, os teus problemas são seus. Não queira dividir com outros. Resolva você mesmo, através da caridade, do amor, do estudo, do aprendizado e do conhecimento. E da prática do amor ao próximo. Ok, meus irmãos? Cada um tem no planeta um mapa de suas lutas e dos seus serviços. O berço de todo homem é o princípio de um labirinto de tentações e de dores, inerentes à própria vida na esfera terrestre. Labirinto por ele mesmo traçado, que necessita palmilhar com intrepidez moral, ou seja,
O que você plantou de negativo cabe a você mesmo, meu irmão. Com intrepidez moral, suplantá-los e passar à frente. Você tem que retornar à pátria, nós temos que retornar à pátria espiritual melhor do que aqui quando chegamos. Portanto, qualquer alma tem o seu destino traçado sobre o ponto de vista do trabalho e do sofrimento, e, sem paradoxos, tem que combater com seu próprio destino, porque o homem não nasceu para ser vencido. Olha só, nós não nascemos para sermos vencidos. Se Deus nos deu essa... Nós somos filhos do Criador. Nós temos essa força que o Pai nos deu através do nosso Mestre Jesus, dos seus ensinamentos e dos mentores que nos ensinam até hoje. Nós não nascemos para sermos vencidos. Todo espírito labora para dominar a matéria e triunfar dos seus impulsos inferiores. Eu, você e qualquer um temos a oportunidade e condições de triunfar sobre os nossos impulsos inferiores. Ah, mas eu não posso. Eu acho que o fulano não tem melhor nem pior. Cada um tem a sua cruz para carregar. Mas nada impede de nós dominarmos e triunfarmos sobre os nossos impulsos inferiores. Busquemos, pois, meus irmãos, nos guiar por esta lição do Evangelho ilustrada no diálogo ocorrido entre Jesus e Nicodemos, uma vez que é sempre útil vencer os obstáculos e procurar Jesus, antes, durante e depois, através da prece, da oração e dos estudos. Jesus está sempre conosco e Ele sempre nos aconselhou: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No Livro dos Espíritos, no capítulo 12, da perfeição moral, as virtudes e os vícios, as paixões, o egoísmo, caracteres do homem de bem e conhecimento de si mesmo. Nesse capítulo 12 do Livro dos Espíritos, aí está as dicas, as informações, as coordenadas, digamos assim, que os espíritos superiores, sob a égide de Jesus e do nosso querido codificador Kardec, nos dá essas condições. Aí vem a pergunta 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Olha a resposta, meus irmãos. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Porque o homem não nasceu para ser vencido. Todo o espírito labora para dominar a matéria e triunfar dos seus impulsos inferiores. Nunca vamos esquecer isso, porque o homem, você, meu irmão, você, minha irmã, eu, não nascemos para ser vencidos. Todos nós laboramos para dominar as nossas matérias e triunfarmos dos nossos impulsos inferiores. Todos nós temos esse direito, temos essa oportunidade que Deus nos concede a cada encarnação. E falando aqui sobre a encarnação, no Pão Nosso, na mensagem 101, resiste à tentação do orgulho, da vaidade, aqueles problemas que nós enfrentamos todo dia. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Está em Tiago 1, versículo 1 e 2. Enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos inferiores. Mormente, na esfera carnal, toda vez empreendamos a melhoria da alma utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo. Devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigora os séculos em que se nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todas as matizes. Por vezes, o aprendiz,
Acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade, que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes os espreitam de novo, compelindo-o à porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livra-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demorarmos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Meus irmãos, está aqui então mais um ensinamento do nosso grande Mestre Jesus, através de Kardec, através da espiritualidade maior. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima.